E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou passar aqui para deixar uma videoaula de uma resolução de uma questão de um sistema, né? Sistema de equação linear, bem básico. Ele é do tipo 3x3, porque ele tem 3 variáveis, tá? E 3 equações. Chamamos esse tipo de sistema normal, porque tem 3 variáveis e 3 equações. E por isso é um sistema normal. Bem, a gente tem um método chamado método de Cramer, aplicado em sala de aula, muito comum, muito conhecido, tá? Ele nos ajuda, é uma ferramenta importante na resolução de questões como qualquer tipo de sistema, seja ele 2x2, 4x4, 3x3, enfim. Nós vamos resolver esse sistema e assim, para quem não aprendeu o método de Cramer, essa é a chance, tá certo? O método de Cramer, de forma bem direta, basicamente vai calcular os valores envolvidos, tá? O valor de x, vou colocando na tela, você acompanha comigo. Você vai precisar de alguns determinantes do sistema. O chamado determinante de x dividido pelo determinante que eu chamo de determinante principal, tá bom? Mas, Val, e se quiser calcular o y? Mesmo esquema, você vai pegar o determinante dy e dividir por determinante principal. Veja que o principal aparece no denominador. Olha o nosso sistema na tela, você vai perceber que o meu sistema ele também tem a letra z. Então eu vou ter que, para calcular a letra z, eu tenho que pegar dz, ou seja, determinante de z, dividir pelo determinante principal. E daí você finaliza com as frações, que são divisões, e aí você encontrará valores de x, de y e de z. Certo? Bom, esse é o método de Cramer. Talvez você esteja se perguntando, afinal de contas, como calcula o tal dp, que é o determinante principal que aparece nas 3 frações? Vamos começar com ele, tá? Para a gente entender bem, vou trocar a cor da caneta e vou circular alguns números, que são os coeficientes. Você tem o 3, você não está vendo 1, mas nós temos o 1 ao lado do y na primeira equação. Temos o menos 1, tá? O 1 é oculto, né? O 2, o 3... Esses caras que eu estou selecionando aqui, ó, o 1, o 2 positivo, lembra do sinal, aqui é o 2 negativo. Então, esses 6 sujeitos, tá, vão formar o que nós chamaremos de DP, que seria o determinante principal, tá, super útil. Tá? Ô Val, e quem é dx? Bom, vamos por parte. Então, começando a nossa resolução, eu vou direto no DP. Vamos calcular determinante principal. Tá? Deixa eu pegar aqui uma canetinha preta. Determinante principal. Vamos nos utilizar dos coeficientes. Olha, os coeficientes que eu tenho na primeira equação, 3, 1 e menos 1, tá certo? Na segunda equação, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 1. Na terceira equação, nós temos o 1, temos o 2, temos o menos 2. E aí eu posso fazer o meu determinante principal dos coeficientes retirado das equações. Observe que alguns números não foram utilizados. Essa galera aqui, que está depois da igualdade, é chamada de termos independentes, uma vez que eles não estão dependendo diretamente do x, do y ou do z. É assim que nós costumamos chamar esses camaradas, tá? Eu vou utilizá-lo no próximo passo. Na resolução do nosso determinante, vamos usar o método de Sarri. O método de Sarri consiste em repetir as 2 primeiras colunas ao lado direito, acompanhando na tela, tá? Então, eu percebo que eu utilizei as 2 colunas e as repeti do lado direito, as 2 primeiras colunas. E aí eu vou traçar as multiplicações. Como são as multiplicações? 3 diagonais principais, né? 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Então, vamos pegar as 3 principais e vamos focar nela inicialmente. Efetuar essa multiplicação e logo depois uma adição. Vamos nela. Bom, eu tenho aqui, determinante principal, dp, tá? dp seria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18 negativo. Preste atenção que tem um sinal. Eu percebi na sala de aula que alguns alunos meio que querem fazer muito rapidamente, né? Porque é um cálculo que demora um pouco e não pode ter pressa, tem que ser devagarinho para você não passar despercebido um sinal de menos. Se o sinal de menos passa despercebido, você perde o cálculo inteiro. Olha o próximo passo. Eu tenho menos 18. Na segunda diagonal principal tem 1 vezes 1 vezes 1. Eu já sei que é 1 positivo a resposta. Eu já posso fazer a conta aqui. Menos 1 vezes 2 vezes 2, vamos ter menos 4. Então, as respostas são menos 18, mais 1, é menos 4. Essas são as 3 diagonais principais. Diagonal secundária, voltando, 3 vezes 1 vezes 2. Essas são as secundárias. 2 vezes 3, 6. O que mais? Segunda diagonal
secundária. Eu vi que eu pulei uma ali, ó. Vi que eu pulei uma, olha só aqui, ó. Um golpe de vista. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4 negativo. Aqui na terceira, menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Então eu tenho as secundárias acontecendo aqui, ó, no lado esquerdo. Vamos colocar aqui, ó. Como é que calcula o determinante? Você faz as diagonais principais, abre parênteses, ó, menos as diagonais secundárias. Então você tem menos 3, mais 6, menos 4. Galera, menos 18 mais 1, menos 17. Menos 17 com menos 4 dá menos 21, tá? Menos, vou abrir parênteses. Observe que menos 3 mais 6 dá 3 positivo. 3 positivo com menos 4, eu terei menos 1. E aí eu terei essa riscadeirinha aqui, vai perdoando a letra. No computador a letra às vezes não fica tão bacana, né? Bom, eu tenho aqui menos 21, tá? Deixa eu só apagar aqui para ficar legal. Bom, nós temos menos 21, menos com menos mais 1, então eu terei como solução o menos 20. Pessoal, esse é o determinante da principal, achamos o menos 20. Como eu falei, são vários passos, agora eu vou precisar calcular dx, uma vez que dp eu já conheço, então vamos para o passo dx. O dx, a gente vai colocar do lado aqui, ó, dx, é o determinante dx. Basicamente, tu vai cancelar a coluna que tem os termos dx, como vocês estão vendo na tela, e vou substituir essa coluna pelos elementos que são chamados de termos independentes. Então pega-se esse camarada e substitui lá na coluna dx, certo? Então vamos pegar esse cara e montar. Primeiro vou para o 0, temos o 1. Veja que eu já estou substituindo a coluna de x, que é a coluna dos meus coeficientes. Já estou tirando fora, tá? Então vamos lá. Quais são os outros elementos? Mantém o restante das colunas da equação. Mantém o 1, mantém o 3, mantém o 2 positivo e a coluna de y também se mantém, certo? Então vamos lá. Eu vou manter aqui, ó, o 1, o 3, o 2. O vídeo pode ficar, por questão de explicação, um pouquinho longo, mas ele é super importante, porque assim você vai poder revisitá-lo toda vez que tiver dúvida, né? Tá aqui o meu determinante. Ressalto que foi substituída a coluna do determinante principal pela coluna do termo independente na ordem de x. Todas as colunas representam alguma variável, tá? A primeira coluna o x, a outra o y, o z. E de onde eu tirei isso? Tirei da equação, onde tem x, y, z nessa ordem. Bom, como é que resolve o dx? Vamos lá, repete-se por Sarri. Método de Sarri, repete-se as duas primeiras colunas no lado direito, no lado externo, e aí a gente vai fazer as multiplicações da diagonal principal, secundária. Beleza? Vamos começar. Principal, basicamente eu tenho um zero na multiplicação, aqui eu vou ter um zero, tá? Na multiplicação vamos ter um zero aqui, a canetinha azul. Então, zero. Na próxima multiplicação tem 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 5, negativo, ó, menos 5 negativo. Na próxima multiplicação eu tenho o menos 1 vezes 1, que continua menos 1 vezes 2. Teremos um menos 2. Então, para a direita, a diagonal principal ficou assim, ó. Diagonal principal ficou menos 5 com menos 2. Então, temos menos 7. Beleza? Agora, a secundária você vai fazer o seguinte, menos a secundária. A secundária, tu se liga aqui, ó, 1 vezes menos 2. Você já coloca o menos 2 em questão. Ó. Temos um zero na jogada, então dá zero. Ela é massa quando tem um zero, porque já anula, né? Nem coloco. Ó, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 5, ó, vai ser menos 3 vezes menos 5. Menos com menos mais, então teremos um 15. Aí o que acontece? Temos menos 21 menos 20 como solução, uma vez que menos 7 com menos 13 dá menos 20. Quero que você observe que neste momento você já sabe calcular o valor de x. Você tem dx encontrado no texto, tá? E tem o dp, tá? O dp também encontrado aqui, ó, nas nossas resoluções. Basta substituir cada um deles, você vai encontrar o valor de x, tá? Não vou me precipitar, não vou calcular o valor de x agora, eu vou calcular dy usando o mesmo método. Agora na resolução do dy eu tenho 3, 2, 1. A coluna do meio é a do y, né? Então eu vou ter que substituí-la pela coluna dos termos independentes. Então vai um 0, vai o 1 e o menos 5.
Posso repetir o restante do principal? Pode repetir sim. Veja, observe que a coluna do y foi substituída pela coluna dos termos independentes, montando assim o nosso determinante de y. Por Sarri, repete-se, mesmo procedimento, repete-se as colunas. Quando você vai pegando prática, né, isso se torna uma coisa comum, fácil de fazer. Ó, 3 vezes 2, 6, né, vamos ter menos 6 aqui. Só não gostei da diagonal, né, que ela ficou um pouco feia. Vamos cortar essa diagonal aqui. Pronto, vou fazer bonitinho. Tentar, né? Aí, gente, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, menos 6. O que é que nós temos aqui? Um 0 cortando com 1, né? Mais 0. No próximo temos menos 1 vezes 2, vezes menos 5. Então, menos com menos mais, já tem 2 e 5, 10. Teremos esses valores para calcular dp. Vamos ficar assim, ó. 6 com menos 10, 4. Diagonal principal, de boas. Agora, a secundária voltando. Abre parênteses, já encontro um 0 de primeira. Isso me ajuda, porque dá 0. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15 negativos. Então, temos um 15 negativo aqui. Temos também o menos 1 vezes 1. Então, vai dar menos 1. Galera, temos 4 menos... Aqui dentro do parênteses dá menos 16, tá? Então, ó, menos 16, menos com menos mais. 4 mais 16. 4 mais 16 é 20. Então, fechamos mais um determinante. Temos o dx, temos o dp, temos o dy. Está faltando o dz. Determinante dz. Dz, né? Ou dz, né? Que é a abreviação de determinante. Mesmo esquema. Pelo que você padronizou, toda vez que eu quero calcular uma variável, no caso do x, eu sumia com a coluna do x e trocava pela coluna do termo independente. Na do y, por sua vez, eu sumia com a coluna do y e trocava pela coluna do termo independente. O que vai acontecer com z? Você vai pegar a coluna do z, vai sumir com ela e trocar pela coluna do termo independente. É um procedimento padrão, vai ser sempre assim, tá? Então vamos pegar aqui, ó, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 1. Aí se mantém a coluna do y, claro, vai ficar o quê? Eu estou olhando, eu aqui na tela, estou olhando para o determinante dp, para colar os números, ó. É o 1, é o 3 e é o 2. Agora, chegou na do z. A coluna do z deve ser trocada por quem? Por esta galera do termo independente, ó. Tá? Essa galera aí, 0, 1 e menos 5. Então, vamos ter aqui, vou até subir um pouquinho a tela, ó, 0, 1 e menos 5. Um colega nosso na sala, professor, esqueci na hora que estava digitando, cara, eu não botei esse menos. Então acabou que o determinante que ele achou foi outro, né? Então ele achou tudo diferente, porque ele não registrou esse menos no 5. Cuidado com o sinal. Por Sarri, repete-se as colunas, as duas primeiras colunas, 1, 3 e 2. Galera, agora é só calcular o determinante. Vamos lá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 5 vezes 9 é 45. E esse menos aqui, ó, já sabe, né? Não pode esquecer esse menos. Na outra eu tenho 1 vezes 1 vezes 1. Claro que vai dar 1 positivo. Vai dar 1 positivo. A outra coluna eu tenho 0. Galera, se tem 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0, vezes 2, 0. Vai dar 0. Então temos esse valor aqui. Menos. Vamos voltar para a secundária. A secundária é essa galera aqui, ó. Tá? 2 vezes menos 5, temos menos 10. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 positivo. Eu tenho 0 aqui para nos ajudar para acabar a continha, né? Porque 0 nem precisa. Na adição aqui, subtrai e dá o sinal do maior, menos. Aqui dentro do parênteses eu tenho 10 negativo com mais 6. Isso nos dá negativamente um 4, não é isso? 4 negativo. Se o 4 está negativo, tem um menos fora. Menos com menos, mais. Então temos 44 mais 4, solução aqui, menos 40. Bom, vamos para a resolução do problema. Moral da história. Calculamos o dp e achamos o dp como menos 20. Calculamos o dx. O dx foi calculado. Vamos lá, vou subir a tela aqui. O nosso dx foi igual a menos 20 também. Tá? Então, o nosso dx é menos 20. O nosso dy está aqui na tela, deu 20 positivo. Ó. E o nosso dz, que foi o último, nós achamos menos 40. Por Cramer, e agora resolvendo o problema, aplicando a forma de Cramer, nos diz que devo pegar dx e dividir por dp. Ora,
dx é menos 20 e dp é menos 20. Bom, menos com menos é mais, 20 dividido por 20, achamos 1 como solução de x. Vamos achar o y. O y vai ser dy dividido por dp. O dy é 20, o dp é menos 20, e nós vamos ter menos 1. Quem é o z? Temos menos 40, temos embaixo menos 20, menos com menos aqui, mais. Quando divide 40 por 20, deu 2. Acabou. Solução do nosso problema é um terno. Né? A gente chama de terno quando são 3. Tem gente que quer chamar de trio, não tem problema, mas a palavra comum usada é um terno. Né? Então, abre-se um parêntese, o valor de x vem primeiro, tá? Vem o valor de y, que é menos 1, e vem o valor de z, que é 2 positivo. Fechou o parêntese, aqui é a nossa solução. Gente, analisa direitinho esse vídeo, revisita direitinho. Veja que é um sistema do tipo 3x3, resumindo a nossa história. Você tem um sistema do tipo 3x3, esse sistema ele é quadrado, né? Você vê que tem 3 equações e tem 3 variáveis a ser descobertas. Isso nos garante que dá para resolver pelo método tranquilo, o método de Cramer. Tá? A utilização do método de Cramer é utilizar os coeficientes das equações como determinante principal e substituir cada coluna pelos termos independentes para assim garantir o determinante de x, de y e de z. A fórmula de Cramer ela é muito simples, basta dividir os dx por dp, dy por dp, dz por dp. Tá? Qual é o procedimento que você precisa ter muito cuidado? A organização das colunas, né, para achar cada um deles, e na hora de resolver as multiplicações não se enganar com regrinha de sinal ou simplesmente não se equivocar no sentido de fazer uma multiplicação e esquecer de colocar um menos, esquecer de colocar um mais. Isso é fatal para a questão, né? Porque você erra um determinante desse, erra todas as outras, né? Todos os outros cálculos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado com esse vídeo e quem sabe vamos fazer mais vídeos sobre esse tema. Beleza? Até mais.